Paulo Calef não é mais o vice de futebol do Grêmio. O tricolor comunicou a demissão do dirigente no final da noite da quarta-feira. E a partir de agora, Antônio Brum assume o papel de vice-presidente da principal pasta do clube. Nós vamos falar sobre os bastidores deste desligamento, dos caminhos do Grêmio a partir de agora, o futuro de Luizito Soares e outros assuntos depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Lembra de passar na KTO, te registrar lá. Tem mais de 18 anos? Vai na KTO e usa o cupom A Dupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e deixa os jogos muito mais interessantes. O Internacional venceu na Libertadores da América, quem pegou aquela odd que estava 1.6 acabou se dando super bem. KTO.com, onde a diversão acontece. Eu quero falar com você sobre as últimas horas que foram mas muito movimentadas. Quem estava acompanhando a Hora da Dupla KTO, Tiger Jan e eu estávamos ao vivo quando surgiu a informação por volta das 11 horas e 40 minutos da quarta-feira de que Paulo Calef não é mais o vice de futebol do Grêmio. A direção gremista fez o movimento de desligar o dirigente. Paulo Calef foi demitido e existem vários motivos para isso. Não é uma surpresa para ninguém, mas é verdade que nós, que estamos ali no cotidiano, no dia a dia, não esperávamos as vésperas de uma Copa do Brasil, mas o ambiente ficou insustentável. Por falar em ambiente, esse é o principal ponto que o torcedor do Grêmio precisa ter na cabeça. Paulo Calef é um dirigente, ou foi um dirigente, muito elogiado pelo trabalho, pela execução de várias tarefas, apesar de alguns erros que foram apontados internamente, mas o que comprometeu a sequência de Calef foram as questões ligadas aos relacionamentos, tanto públicos quanto privados, quanto dos bastidores do CT Presidente Luiz Carvalho. Paulo Calef, por exemplo, não possuía, já há alguns meses, relação com o presidente Alberto Guerra. Era uma relação fria, que foi se deteriorando com o passar do tempo. Calef ele foi indicado pelo presidente Guerra, foi um nome puxado e lançado pelo presidente Guerra, foi dado a ele um cargo super importante, mas aquilo que a gente vem recolhendo nos últimos tempos, nos últimos meses, é de uma mudança de comportamento. Sempre foi isso que nos foi passado, do Calef, que desagradou o Guerra, eles acabaram entrando em rota de colisão e automaticamente essa relação esfriou a ponto de praticamente sucumbir. Ainda assim, Calef tinha uma relação forte com o técnico Renato Portaluppi, e isso sustentou o Paulo Calef por um bom tempo dentro do ambiente do Grêmio. Por mais que ele não tivesse mais uma boa relação com o presidente, com algumas pessoas do futebol, do vestiário do Grêmio, ele tinha uma boa relação com o Renato. Mas esta boa relação também foi se deteriorando. E houve, nos últimos dias, o ápice que foi o desmentido de Renato, um desmentido público, em entrevista coletiva, sobre as declarações de Paulo Calef aos jornalistas, na sua última entrevista, onde ele praticamente minimizou o fato de Luiz Soares ter o desejo de parar de jogar futebol ou estudar o seu futuro, Essa era uma discussão que ainda estava muito latente, não se sabia direito o que estava acontecendo com o Soares, se ele iria se aposentar, se ele iria fazer tratamento de joelho, a discussão era extremamente ampla e o Calef, ele adotou um discurso, primeiro, que foi irônico, foi de alguma maneira até agressivo em determinadas respostas, e o Grêmio não queria isso. O Grêmio não queria aquele movimento, aquele tipo de crise, e o Renato deixou isso muito claro posteriormente. Ali, a relação de Renato e Calef acabou se deteriorando. No treinamento da quarta-feira, uma cena chamou a atenção dos repórteres presentes, que foi uma conversa no campo do Calef com o Renato, num tom que parecia ser um pouco mais exaltado, demonstrando que o ambiente não estava legal. Na noite da quarta-feira, a demissão foi confirmada, mas antes houve uma reunião entre os dirigentes do futebol, onde o clima esquentou e houve apontamentos técnicos do trabalho. Algumas questões que foram escolha do Calef, por exemplo, na construção do contrato de Luiz Soares, e que hoje rende um grande problema ao Grêmio, um problema que está sendo contornado e a gente vai falar sobre isso na sequência.
Calef foi demitido e publicou uma nota rápida no seu Twitter. Abre aspas para Paulo Calef. Boa noite. Foi comunicado pelo senhor Alberto Guerra do meu desligamento por telefone há pouco. O motivo indicado foi eu ter me confrontado com a imprensa. Retorno à minha condição de torcedor. Agradeço a todos os colaboradores do CT. Vocês são incríveis, honra, caráter e seriedade. Importante dizermos aqui que Paulo Calef não foi desligado apenas por enfrentamento à imprensa. Muito pelo contrário, as questões internas foram o ponto-chave e que acabaram ligando o start para uma demissão do dirigente. Mas houve também uma avaliação técnica do trabalho, de acordo com alguns depoimentos que a gente vem colhendo já há algum tempo. Calef está fora, assume Antônio Brum. Ele era diretor de futebol e a partir de agora é o vice-presidente de futebol do Grêmio. Possivelmente estará aqui em Salvador, de onde já falo, esperando a delegação gremista para o jogo da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, marcado para o sábado. Para quem não sabe, o A Dupla está junto com o canal do CCD na parceria visando esta rodada do Brasileirão, mas em especial a Copa do Brasil, o jogo da próxima terça-feira. Dando sequência aos assuntos do Grêmio, o caso Luis Soares ainda está na pauta. Depois da demissão de Paulo Calef, o torcedor quer saber: Soares fica ou vai embora? De acordo com o repórter Rafael Pfeiffer, Grêmio e Soares estão chegando a um acordo. Soares não viajará para Barcelona, como era a sua intenção inicial. O Grêmio está conseguindo construir com o jogador uma continuidade baseando-se em conceitos próprios, de um tratamento aqui, conservador, de menos minutos em campo daqui a pouco, de preservações maiores, inclusive nos treinamentos, e especialmente, a temporada de 2023 sendo preservada, que o atleta aguente pelo menos até dezembro, e depois disso uma nova discussão pode ser aberta. Esta é a informação do Pfeiffer, isso deve ser confirmado muito em breve, e o Grêmio espera que Luis Soares viaje para Salvador, viaje para a Bahia, para ficar à disposição para o jogo da terça-feira, não do final de semana, da terça-feira contra o Bahia pela Copa do Brasil. Os dirigentes também estão avaliando outras situações. E antes de ser demitido, Paulo Calef acabou terminando um projeto que parecia que iria acontecer. Estou falando de K9. O ex-vice de futebol do Grêmio comunicou, e de acordo com os relatos que temos, por vontade própria, sem passar necessariamente pela comissão técnica do Grêmio, o desligamento de K9, Kelvin, o jogador do Futebol 7. K9 estava num período de testes lá no CT Presidente Luiz Carvalho. Existia uma ideia de que ele pudesse pelo menos ganhar um contrato de 3 meses, mas na terça-feira o ex-vice de futebol acabou fazendo esse movimento. De acordo com algumas pessoas, não partiu do Renato. O Renato estava até gostando dos treinamentos do K9, mas a posição do departamento de futebol representada pelo ex-dirigente acabou sendo colocada para o K9, que foi desligado. Muitas pessoas perguntaram na hora da dupla KTO se esse assunto não pode ser retomado. Eu não tenho esta resposta. Afinal de contas, estou gravando na madrugada. A gente está tentando contato, estamos tentando buscar novas informações, mas neste momento é fim da linha para K9 no Grêmio, por mais que ele tenha gerado algum tipo de engajamento entre torcedores e até alguns elogios internos da comissão técnica gremista. Para a gente fechar o Diário do Grêmio KTO, falarmos de centroavante é uma necessidade, mas não de Luis Soares. Eu estou falando de Rafael Papagaio, de 24 anos. A informação ela foi divulgada inicialmente pelo repórter Thiago Fernandes, dos Donos da Bola de Minas Gerais. O Grêmio estaria interessado na contratação de Papagaio. Ele foi não formado, mas ele ganhou notoriedade, eu acho que esse é o melhor termo. Ele ganhou notoriedade no Palmeiras. É um jovem atleta, surgiu com muita força, com muito potencial, acabou com o tempo se envolvendo em questões extracampo, não confirmando as expectativas, passou pelo Ituano, passou pelo Cuiabá e atualmente está emprestado ao Banias, clube dos Emirados Árabes. O contrato de empréstimo está encerrando agora, ele está voltando para o Brasil e ele só tem mais 6 meses de contrato com o Palmeiras, que está disposto a liberá-lo. O Grêmio surge como interessado e tem como concorrente
o Cruzeiro. A diferença é que o Cruzeiro quer o Rafael Papagaio para ser o terceiro na hierarquia, já que tem 2 centroavantes por lá. O Grêmio tem uma vaga aberta aí, né, para a reserva do Luis Soares. Isso pode ser um atrativo, mas não existe nada concreto. Não temos ainda uma resposta do Grêmio sobre o caso. Afinal de contas, existem muitas mudanças no departamento de futebol tricolor nas últimas horas, mas o nome lançado pelo repórter Thiago Fernandes é esse: Rafael Papagaio. Deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.